Olá, estamos no estúdio do Grupo Ni, no canal Negócios Inteligentes. No nosso encontro de hoje, vamos tratar de um assunto que tira o sono de muita gente: aluguel. Ainda mais nessa época de crise, causada pela pandemia, esse assunto ocupa um dos principais temas nas conversas entre amigos, desabafos com familiares, telefonemas com clientes, acerto com os sócios, enfim, ele ronda todos. Para trazer luz ao assunto, convidamos a empresa Bastos Imóveis Limitada, que é parceira do Grupo Ni. Seus proprietários, Luciano e Leda, contam com uma longa e vasta experiência no ramo. O Luciano, em especial, já acumula quase 4 décadas nessa área. Hoje os dois, através da Bastos Imóveis, fazem desse assunto espinhoso oportunidade de soluções para os problemas. Boa noite, Luciano, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Bárbara, boa noite a todos. Boa noite, Leda, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos vocês. O que a pandemia modificou no mercado imobiliário como um todo? Como todos os setores, da nossa economia foram afetados com a pandemia. E o mercado imobiliário não foi diferente, né? Sim. Tivemos que fazer várias adaptações, O uso da tecnologia foi muito mais utilizado, as ferramentas de online, Então, isso que foi uma modificação muito grande que ocorreu no mercado de imóveis com relação à pandemia. Contratos sendo assinados de forma digital, online, sem a presença das partes, inclusive em cartórios. Essa foi a grande modificação que ocorreu no mercado de imóveis. Muitas adaptações também com essa questão agora do sistema online, né? Sim, com certeza. Hoje, praticamente está fazendo tudo online. É verdade. E na visão de vocês, qual é o índice de inadimplência nas relações locatícias? Olha, a gente tem observado que durante a pandemia, a grande dificuldade, principalmente das empresas, de gerir os seus negócios e das pessoas físicas também que perderam emprego, houve sim um aumento na inadimplência. A gente calcula que deve ser um percentual em torno de 10% a 15%. Ô Luciano, e qual é, em geral, a alíquota de multa por atraso? A multa por atraso de pagamento dos aluguéis, ela varia entre 10% e 20%. Essa que é a prática normal do mercado de imóveis, do modo geral. E como estão sendo feitas as negociações? As negociações têm sido feitas individualmente, caso a caso, conforme a necessidade tanto do locador como do locatário, Então as conversas são feitas de forma individualizadas e diante da necessidade de cada uma das partes. E as empresas que negociaram antes tiveram melhores resultados para as empresas que deixaram para negociar depois? Olha, Bárbara, quem começou a negociar, logo no iníciozinho da pandemia, lá meados de março, teve uma certa vantagem, porque ela já começou desde o início a ter um desconto, a ter alguma vantagem para a empresa, principalmente as empresas, Os imóveis comerciais tiveram mais esse impacto. Quem deixou para negociar um pouco depois, ele acabou pagando os aluguéis, talvez 1 ou 2 meses, integrais. E não tiveram nenhuma compensação por isso. Então, em regra, quem iniciou a conversa logo no iníciozinho da pandemia, teve sim uma certa vantagem com relação aos que deixaram para depois. E a situação dos proprietários de imóveis também foram muito afetadas. Como vocês avaliam o comprometimento deles em relação à negociação dos valores contratados? Poderia haver mais acordos? Veja bem, os proprietários de fato foram afetados porque, da mesma forma que as empresas e todas as pessoas, foram pegos de surpresa essa pandemia, ninguém esperava uma situação dessa. Então, eles tiveram impacto direto, porque muitas empresas tiveram muita dificuldade em efetuar os pagamentos dos aluguéis e tem muitos proprietários que vivem exclusivamente da renda de aluguéis. Sim. Com essa pandemia ninguém está esperando, Com certeza. Mas, de uma maneira geral, os proprietários foram bem flexíveis em dividir até, a gente chama assim, o prejuízo da pandemia com os locatários, fazendo uma redução de 50%, de 40%,
e 30, levava fundo. Cada caso, né, teve uma negociação em particular. Mas, de certa forma, todos os proprietários compreenderam também a dificuldade das empresas em pagar os aluguéis e sentaram para negociar, abrindo parte dos seus ganhos, né, da sua renda, até para não perder o inquilino que já estava numa situação difícil, né? Então, houve impacto sim, mas foi bem compreensível por parte dos proprietários. Vocês veem possibilidades de intermitência no comércio? O abre e fecha deve continuar? Como isso afeta as relações locatícias? Hoje a gente tem uma situação que tem muita empresa realmente encerrando as suas atividades, né? E pouca gente, a gente percebe que iniciando um novo negócio. Mas o risco de uma nova empresa ela iniciar suas atividades e ter um encerramento prematuro é muito grande, porque nessa retomada que a gente está vendo aí do comércio, da reabertura das empresas, né, das atividades em geral, elas estão voltando bem devagar, né? O movimento está bem aquém do que as pessoas estavam esperando. Aí o risco do abre e fecha fica bem grande, né? Mas a gente ainda não tem ainda como avaliar se isso vai de fato ocorrer, se não vai ocorrer essa situação, mas é uma realidade, é um risco que hoje uma empresa que está abrindo, ela corre sim um certo risco de fechar. E como vocês veem o mercado daqui 12 meses? Bárbara, essa sua pergunta é até muito difícil de responder, porque diante dessa situação muito nova, que a gente não tem a mínima noção de como as coisas vão prosseguir daqui, né, até 12 meses. Assim, uma projeção, uma incerteza, né? Uma projeção de muita incerteza, exatamente. Como eu tinha dito antes, né, aquela questão do abre e fecha, ela passa muito por isso. Então a gente ainda não tem essa visão ainda muito clara de como que as coisas vão transcorrer daqui para 12 meses. É muito difícil fazer um prognóstico hoje. Pela experiência de vocês, haverá um aumento significativo de ações judiciais para discutir os contratos e os valores vencidos e não pagos? Aí vai depender muito da postura que vão ter esses inquilinos que estão com valores em aberto. Está tendo muitos casos que o próprio locatário ele tem procurado os proprietários, os imobiliários, né, para negociar o que ele tem em débito, né, para ele continuar com as atividades dele funcionando normalmente, né. Mas o residencial tem muita gente que está inadimplente em função da perda de emprego. E a gente acha assim, que vai haver ações judiciais, mas não acredito que seja de um volume muito grande, não. Acho que vai ser pequena o ajuizamento de ações judiciais para cobrança de débito locatício, pelo menos nesse primeiro momento. E os negócios de compra e venda, já é possível ver um aquecimento? Já sim, Bárbara. A gente percebe que com a baixa liquidez de juros, o pagamento de aplicações financeiras está muito baixo. Quem tem dinheiro investido tem uma preferência por aplicar em imóvel ou no negócio. Como os negócios estão praticamente parados em função da economia, né? O movimento de compra e venda de imóveis tem uma crescente pequena, mas a gente já começa a ver um sinalzinho de melhora nas vendas de imóveis. Vocês percebem que os proprietários de lotes estão receosos em iniciar uma construção? Como anda essa parte do mercado? De fato, os proprietários de lotes, em função da pandemia, né, que praticamente parou o país, estão receosos, as construções estão em baixa, pouca gente está investindo numa construção de casa, né, e nós estamos esperando agora uma retomada, que agora começou as coisas a voltarem a acontecer, né? Então a gente acredita que com mais alguns meses deve retomar normalmente o investidor de lote, o cliente que compra um lote para construir sua casa,
que ele volte a construir, que ele comece a botar seus planos em ação. E quais as dicas que vocês dão aos inquilinos para saldar seus débitos? De quais meios eles dispõem para negociar com os proprietários? Olha, a melhor dica que a gente pode dar para o inquilino inadimplente é procurar o proprietário ou a imobiliária, né, que ele tem o contrato de locação, sentar e negociar. É a melhor forma de se resolver uma situação de inadimplência sem que isso acabe parando na justiça, né? Uma ação de despejo, uma ação de cobrança. Então é melhor sentar, conversar e negociar. E encerrando o nosso bate-papo, vocês poderiam falar um pouco melhor sobre o mercado imobiliário em geral? Bem, Bárbara, o mercado hoje, como tudo no nosso país, está em baixa, está em dificuldade, né? Os aluguéis, muita loja vazia, já começamos a perceber já um grande número de lojas que, infelizmente, não conseguiram manter os seus negócios, né? Estão entregando os pontos. Os pagamentos das empresas que estão hoje operando as suas atividades têm pago o aluguel com uma redução, né? Porque teve um grande período fechado. A compra e venda também está, como eu disse anteriormente, né, ele está devagar, está retomando aos poucos, mas a gente espera que com mais alguns meses as coisas comecem a normalizar. Pelo menos a perspectiva de que o nosso país e os negócios voltem a prosperar, né, que isso seja de forma gradativa, mas a esperança de todos é que o mercado retome a sua normalidade com alguns meses aí de atividade. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada e vamos aproveitar e também deixar o contato da empresa. Bárbara, a gente agradece aí por poder estar aqui com você aqui hoje, tá? Agradecemos a todos aí por estar nos ouvindo. Nossa imobiliária é a Bastos Imóveis, tá? Ela está situada no edifício Roça, na Avenida Rio Branco. O nosso telefone é 98417-4670. O nosso site é bastosimóveis.net.br. Obrigado. Obrigado a vocês e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Negócios Inteligentes.